E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre partículas. Eu tenho recebido várias mensagens aí perguntando sobre esse efeito aí que vocês têm visto e que tá bombando aí nos filtros, né? Que são aquelas partículas que surgem do chão e você consegue andar entre elas e dar aquele efeito de que algo está surgindo do chão ou que está caindo do céu e tudo mais. Então hoje eu vim trazer isso para vocês, mostrar como é feito, como funciona toda essa lógica e como que a gente vai criar isso aqui do zero. Bom, primeiro eu vou apagar aqui esse emissor de partículas e vou apagar também o meu plane tracker e esse material. Vou deixar aqui só esse face mesh que tem um retouchzinho aqui. E agora eu vou criar aqui o meu sistema de partículas. Bom, eu tenho um vídeo aí específico sobre o sistema de partículas, sobre tudo que você precisa aprender aqui sobre as partículas, então eu vou deixar ele de sugestão aqui para vocês assistirem. E depois você pode voltar aqui e a gente falar para você ver o que a gente vai fazer nesse efeito. Bom, como eu já falei para vocês lá, a gente tem as configurações de posição, escala e rotação da partícula. Aqui, por exemplo, se eu colocar a posição negativa, a partícula vem aqui para baixo. E se eu colocar em zero, ela volta novamente para o centro da tela. Aqui a gente tem os tipos de emissores de partículas. Então a gente tem primeiramente aqui o point, onde a gente coloca a partícula para surgir através de um ponto, a linha, que ela surge de uma linha reta. A gente tem também o plane, que é aquele que surge através a partir de tipo um quadrado aqui, e tem o ring, que é um anel, um círculo aqui, de onde surgem as partículas, que é o que a gente vai estar utilizando aqui nesse caso hoje. Bom, já criei aqui o meu ring, vocês conseguem perceber como ele funciona. E aqui a gente tem a configuração de space e local. Eu vou utilizar o space. Aqui no meu radius qual que é o raio que a gente quer que as partículas sejam criadas. E eu vou colocar um raio aqui bem maior, vou colocar um raio de 1. Se eu aumentar aqui o birth rate, eu vou aumentar a quantidade de partículas que vão nascer. Eu vou colocar aqui 100. Vocês conseguem perceber as partículas nascendo aqui através desse meu raio de 1. Se eu colocar 0,1, nasce tudo desse ponto central aqui. Ok, então a gente já fez a configuração aqui do nosso birth rate, também do raio das partículas. E agora eu vou vir aqui para aqui no nosso spray angle é a posição que as partículas vão nascer, então você consegue definir uma direção, coisas do tipo para ela ir. Aqui no speed a gente controla a velocidade das nossas partículas, então vou colocar aqui uma velocidade menor. Só que o que vocês conseguem perceber também é que elas estão morrendo muito rápido. Então para isso a gente vem aqui em Particle e aqui no nosso Lifespan eu vou aumentar esse valor para 10, ou seja, cada partícula dessa vai morrer depois de 10 segundos. Scale eu consigo configurar o tamanho da minha partícula, tá? Então se eu olhar aqui, vocês conseguem ver que ela está nascendo no meio da tela e está morrendo bem aqui em cima. Bom, não é isso que a gente quer que ela fique de baixo, então eu vou colocar menos 0,2. E agora ela já foi um pouco mais para a parte inferior da tela, menos 0,25, ok. Bom, vocês vão perceber também que a gente tem aqui esse warm-up. Como que funciona o warm-up? Quando eu abro o filtro, quando eu acabei de abrir o filtro, eu dou o restart aqui. E as partículas vão começar a cair, a subir de novo, né? A ser criadas. Através do warm-up eu consigo definir um tempo, uma simulação, para que o nosso efeito já estivesse aberto a esse tempo aqui que eu defini. Então se eu colocar, já tinha 2 segundos que o nosso filtro estava aberto, quando eu der o restart aqui, as partículas vão continuar a partir do ponto, simulando que elas já estavam abertas há 2 segundos. Se eu colocar 10 segundos, as partículas vão simular que elas já estavam abertas há 10 segundos. Então essa é a função do nosso warm-up aqui. Então eu vou deixar ele em 5. Se eu desativar ele, vocês percebem que a partícula começa a nascer novamente lá embaixo. Se eu ativar, ele faz essa simulação do tempo aqui. E a gente consegue já ter o efeito funcionando da sua capacidade máxima, né? Ok. Aqui a gente tem o billboarding. O billboarding ele faz com que a partícula fique sempre de frente à câmera. Então, não importa o ângulo que eu tiver aqui, a minha partícula sempre vai estar me olhando de frente. Se eu desativar o billboarding,
Quando eu for girando aqui, vocês percebem que eu consigo ver a partícula de lado agora e de costas. Então, dependendo de acordo com o efeito que você quiser, você pode ativar ou desativar o billboarding. Aqui a gente tem o shape, né? A gente consegue definir a forma que a gente quer. Então você pode colocar star e tudo mais, e você consegue definir também a quantidade de pontas que ela vai ter e tudo mais. Também tem a esfera, né? Tem os outros aqui, eu vou utilizar o plane mesmo. E aqui a gente tem os materiais. Bom, esse aqui a gente não vai colocar ainda, porque eu quero falar para vocês sobre um bug que a gente tem aqui no Spark. Muitos de vocês já passaram, me mandaram mensagem falando sobre isso, e que eu vou falar para vocês um pouco mais agorinha, e que infelizmente não tem solução por enquanto. Aqui a gente tem a força, onde a gente define a aceleração da nossa partícula e também consegue definir um ponto, então elas podem começar rápido e ir ficando mais devagar, de acordo com essa velocidade de aceleração e também o drag, que é o arrasto da nossa partícula, através de tantos por cento aqui que você consegue definir a porcentagem, tanto da rotação quanto do arrasto da nossa partícula. Ok, então agora a gente pode criar um material. E a partir do momento que a gente vir aqui e adicionar o material, as nossas partículas sumiram. Vou chamar de material partícula. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue perceber algumas coisas surgindo aqui, mas a gente não consegue enxergar elas. O que acontece, pessoal, é que está tendo esse bug aqui no Spark e a gente não consegue mais ver o material das partículas. Então, se eu remover aqui o material, vocês conseguem ver as partículas funcionando. Então, o que eu recomendo para vocês é criar um plane aqui no meio da tela e utilizar o mesmo material da partícula. E aí você pode criar o seu material aqui em cima desse plane, para quando você achar que está ok, você ir lá e aplicar na sua partícula. Aqui você pode utilizar uma imagem PNG de uma estrela, o que você quiser utilizar. No nosso caso aqui, eu vou criar uma estrela por SDF. Então, eu já defini aqui o meu SDF star. Aqui eu vou precisar de um step, que vai fazer o recorte para mim. E aqui um mix. Esse mix aqui a gente vai fazer o alpha, que seria o nosso recorte, a transparência da textura. E agora eu vou só colocar uma cor aqui que eu quero. O meu mix aqui em cima. Então aqui eu posso definir a cor da minha estrela. Tá, então eu quero a minha estrela azul. Tá, o meu material está aqui, está definido. E agora a gente pode já pegar esse material, colocar aqui no nosso emissor e adicionar aqui. E também lembrando de ir lá no seu material, Advanced Render Options, e desativar essas duas opções. O que a gente está percebendo é que não está aparecendo a nossa partícula, então a gente só vai conseguir saber como está ficando esse efeito lá no nosso dispositivo. Então para isso eu já gravei aqui para vocês 2 vídeos mostrando a nossa partícula funcionando. E esse, tem também esse aqui. Nesse caso aqui a gente está utilizando partículas no formato de estrelas, tá? Aquela partícula 3D. Então, quanto maior o raio que você colocar, mais realista vai ser. E você pode também aumentar a quantidade de partículas. E aí você vai conseguir caminhar sobre elas. Vocês podem perceber que ele está utilizando o Plane Tracker, então está fazendo um rastreamento aqui da minha mesa. E aí eu consigo movimentar a câmera para um lado e para o outro e as partículas continuam na mesma posição que elas estavam. Bom, e agora, como que a gente vai passar essa posição do Plane Tracker para o nosso emissor de partículas? Bom, para isso a gente vai criar aqui o nosso Plane Tracker, e como vocês sabem é o rastreamento de superfície, então a gente vai utilizar esse nosso Plane Tracker para simular a posição que a gente vai passar para as nossas partículas. Então, para isso a gente vai pegar aqui o nosso emissor de partículas, vai arrastar ele aqui para fora, e a gente vai utilizar algo que é chamado de Device Motion. Bom, o Device Motion, pessoal, a gente utiliza o giroscópio do celular para poder movimentar e ter essa simulação de realidade de posição. Então a gente vai simular essas partículas como se elas estivessem realmente saindo do chão, se elas tivessem aquela posição fixa na nossa câmera.
Então, para isso, eu preciso passar aqui a posição do meu Plane Tracker, do nosso emissor de partículas. Para isso, eu vou vir aqui, Interactions, Create, e ele vai criar esse patch aqui para mim, onde eu tenho a posição, escala e também a rotação do nosso Plane Tracker. E aí eu vou pegar aqui o meu emissor, Position, e agora eu estou passando aqui a posição para o meu emissor. Deixa eu pegar aqui o meu emissor de partículas, deixa eu remover esse material. Se eu colocasse ele aqui dentro do Focal Distance e ficasse passando a posição, eu vou apertar WSD, vocês vão ver que mesmo assim a gente consegue movimentar pelas partículas. E se eu olhar aqui nas propriedades Capabilities, vocês vão ver que a gente não está utilizando o Device Motion. Então, dessa forma, a gente não utiliza o Device Motion e mesmo assim a gente consegue simular esse efeito de as partículas estarem saindo do chão. Não tão preciso quanto seria o Device Motion, a gente vai ter uma tremidinha, alguma coisa assim, e a gente precisa resolver isso utilizando outras formas de dar o smooth, né, de suavizar esse movimento, mas assim a gente consegue atingir muito mais dispositivos que não tenham suporte ao Device Motion, que são, no caso, os aparelhos mais simples que a gente tem por aí, né? A grande maioria deles também não vai aceitar Plane Tracker, mas ainda assim a gente tem mais dispositivos que aceitam Plane Tracker do que dispositivos que suportam Device Motion. E assim, dessa forma, ele já vai ficar exatamente daquele jeito que eu mostrei para vocês aqui no nosso exemplo. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou mandar para a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais, inclusive segue a gente lá também. Como vocês sabem, a gente está recebendo muita mensagem, está bem difícil para responder todo mundo, então por isso a gente recomenda que se você tiver mais urgência na sua resposta, manda mensagem lá no Instagram, segue a gente lá também. A gente está prestes a lançar o nosso curso de Spark AR, então vai ser o Spark AR Pro, onde a gente vai ensinar tudo sobre Spark, desde maquiagem, LUTs, jogos, lógica de programação e tudo mais. Então, se você quer aprender, quer tornar um profissional também, você pode mandar mensagem para a gente para poder ter mais informações sobre o curso. E, bom, basicamente é isso. Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo.